Como é que a gente analisa se um voo foi bem sucedido do ponto de vista da máquina? Vamos falar um pouco sobre o gravador de dados do avião. E aí pessoal, tudo bem? Então, gravando de casa aqui, o One Delta Delta está na inspeção anual, que fica umas 2 semanas e meia parado, acho que eu vou pegar ele semana que vem. Então, um assunto interessante aqui, vamos falar um pouco sobre o gravador de dados. Em alguns comentários aí alguém me perguntou o que é esse cartão de memória, né, que fica do lado direito do MFD, como vocês podem ver na foto. O que ele faz? Né? A gente tem 2 aí, né? Vamos falar sobre um deles, que é o gravador de dados. Né? A gente muitas vezes já ouviu falar sobre caixa preta, essas coisas, né? Que o avião tem um gravador de dados, e este avião, meu avião, ele é praticamente a mesma coisa, né? Ele não tem uma caixa preta no sentido de ter uma caixa indestrutível, né? Como num avião comercial, mas do ponto de vista tecnológico, ele tem um gravador de dados que grava uma quantidade enorme de parâmetros do voo a cada segundo, onde a gente pode fazer análise desses dados depois, né? Tanto análise de um voo especificamente, ou análise de vários voos, né? Tipo, como é que o avião está se comportando ao longo do ano, por exemplo, né? Para a gente ter uma ideia de problemas que estão se desenvolvendo, enfim, é uma coisa bastante interessante. Então vamos dar uma olhada aqui, análise de um voo, né? Particularmente um voo foi o voo que eu fiz um dos vídeos anteriores. Vamos olhar o que aconteceu naquele voo, né? Como é que o motor se comportou, enfim, né? Para vocês terem uma ideia de que tipo de informação a gente tem lá e o que a gente pode fazer com isso. Como vocês podem ver na tela aqui, né? Eu tenho uma lista de todos os voos que o avião fez, né? Eu importo esses dados, eu sou bem diligente com isso, né? Cada semana aí que o avião voa, eu recolho esses dados e eu coloco isso nesse sistema. Existem vários sistemas de análise, eu uso um da Savvy Aviation, que é uma empresa muito famosa aqui nos Estados Unidos, e onde eles fazem análise de dados. Né? Se tiver alguma coisa errada com cada voo, eles mostram, por exemplo, aqui ó, tem o High CHT, né? Ou seja, nesses voos particularmente, o motor ele operou mais quente do que o limite que eu botei lá, que foi o limite de 400 graus. O que é comum agora no verão, né? Dias mais quentes, o motor anda mais quente. Então eu gosto de ter um alerta ali avisando que nesse voo particularmente o motor ele operou mais quente do que eu gostaria, né? Não é necessariamente um problema. Antes de eu mostrar aqui uns gráficos bonitos, eu quero mostrar para vocês os dados elementares, né, que vêm do avião. No cartão SD, a cada segundo, né, o avião gera uma quantidade, loga, né, uma quantidade enorme de parâmetros. Então vamos dar uma olhada aqui no arquivo direto, aqui, ó. Eu abri aqui no Google Spreadsheet, onde a gente tem várias coisas ali, ó. Por exemplo, data, enfim, latitude, longitude, onde é que o avião estava, altitude, né, velocidade de GPS, velocidade real, velocidade indicada, o pitch, né, a elevação da aifagem do avião, rolagem, coordenação, aceleração, né, o sistema elétrico aqui, a gente tem a voltagem, a amperagem, quantidade de combustível em cada tanque, temperatura do óleo, pressão do óleo, fluxo de combustível, dados de motor, né, a pressão do óleo do motor, no caso E1 aqui seria o motor 1, mas se eu tivesse 2 motores, isso seria logado por motor, né, o manifold, RPM, potência, a temperatura de cada cilindro, né, lembra dos outros vídeos a gente falando sobre CHT e EGT, cada um deles está aqui, CHT, CGT, né, EGT1, enfim, aí vai coisa, né, se eu tiver turbina aqui, né, no vídeo do turbo aí que eu mostrei, né, TIT1, TIT2, e vai embora, né? O E2 está tudo vazio aqui porque eu só tenho um motor. Né? Aí várias informações de como é que eu estou usando o avião, né? As frequências que estão nos rádios, se ele está navegando via GPS ou VOR, para onde ele está indo, o piloto automático está desligado ou ligado, se o piloto automático está ligado, o que ele está fazendo, qual é o modo lateral, qual é o modo vertical, enfim, o avião é um dedo duro total. Né? Tudo que eu estou fazendo, praticamente tudo, ele está logando aqui o tempo todo. Isso é super importante para análise, até para debriefing com o instrutor, por exemplo, mas é importante até para análise de acidente. Né? Se a gente tem algum acidente, o NTSB, né, que é o órgão que investiga acidente, eles vão direto nesses dados aqui para tentar entender. E esses dados são riquíssimos. Né? É muito provável que se tiver um acidente onde foi induzido por erro do piloto, até erro mecânico, né, a gente pega esse arquivo aqui e a gente praticamente consegue dizer o que causou, ou o maior fator contribuinte para aquele acidente. Essa é a razão de que toda vez que é um acidente, a procura pelas caixas pretas são tão importante, porque na verdade os investigadores eles estão procurando estes dados aqui. Só que olhar eles de forma tabular é um troço meio louco, né?
enfim, olha aqui, latitude e longitude, né, 2 números, enfim. Então, o jeito bom da gente analisar esses dados é, de fato, usar um software de análise onde a gente consiga ver isso de uma maneira mais legal. Então, vamos, por exemplo, aqui, nesse voo aqui que eu estou analisando, a gente tem um mapa dele. Então, eu consigo aqui, logado pelo próprio avião, né, a minha decolagem, né, um 270 para a esquerda, enfim. Esse foi o voo que eu gravei o vídeo sobre mistura de combustível. Se você não assistiu aí, assista, um vídeo super bacana. E aí foi basicamente isso que eu fiz. Eu vim aqui até quase Fresno, voltei, fiz umas manobras e tal. E, enfim. Nesse voo eu gravei 2 vídeos, na verdade. Eu gravei o mistura de combustível, eu gravei também o voo sobre controle, perda de controle do avião. Por isso que você vê essas curvas aqui, ó. Eu fazendo curva de alta aqui e tal, enfim. Então essas curvas aqui é eu demonstrando, né, curva de alta, enfim, controle de estabilidade e tal. Então essa é uma coisa, o mapa, né, que é bem bacana, mas o mais interessante é no resto aqui. Então voltando aqui para essa tela, onde eu tenho a lista dos voos, vamos clicar nesse voo especificamente. Então, vou clicar aqui. E ele me abre aqui 2 gráficos, né? Primeiro padrão aqui é o EGT, né? Ou seja, como é que os 4 cilindros, as temperaturas deles estavam durante o voo. E aí eu consigo cruzar essas coisas, né? Isso é o mais interessante. Então, por exemplo, se vocês lembram do vídeo de mistura, onde eu falo que se eu mexer no fluxo de combustível, eu afeto o EGT. Então eu posso cruzar os dois juntos aqui, ó. Então eu posso abrir aqui, ó, botar FF, né, que é o Fuel Flow. Aí vocês vão ver aqui, ó, que eu estou cruzando uma coisa contra a outra. E aí a gente dá para ver bem a relação aqui, ó. Tipo, onde eu aumento o fluxo de combustível, o EGT baixa, né? Lembra que a mistura está muito rica, o motor opera mais frio. Né? Quando eu baixo aqui de novo o fluxo de combustível, o EGT sobe. Então eu consigo fazer esse tipo de análise aqui. Então se eu der um zoom aqui, ó, eu consigo ter uma análise mais fina, né, de como é que os meus cilindros estão operando, a diferença entre eles, enfim. Eu não vou em super detalhes, porque senão o vídeo ficaria extremamente longo. Mas a ideia é você ter uma noção de que tipo de análise que eu consigo fazer numa ferramenta desse tipo. Né? Vamos resetar aqui. Outras coisas interessantes que a gente pode ver aqui, vamos pegar uma altitude, né? A altitude indicada pelo avião, por exemplo. Né? Esse voo aqui eu estava a 5.500 pés, depois eu subi para 6.500 e tal. Vamos plotar isso junto com a temperatura que estava. Vamos ver que coisa interessante aqui. Aqui vocês podem ver, ó, conforme eu for subindo, a temperatura vai descendo. Isso não é sempre verdade, gente. Tem dias que a gente tem inversão térmica, que é o contrário. Mas aqui a gente tem uma ideia, ó. Eu vou subindo, a temperatura vai baixando, e quando eu estava a 5.500 pés, a temperatura estava a 6 graus, por exemplo. Aí ela aqueceu, ó. Conforme eu vou mudando de lugar aqui, voando, ela pode estar subindo e descendo na mesma altitude. Enfim, se eu quiser fazer uma análise de, por que o motor estava tão quente, como é que eu correlaciono isso, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, no CHT aqui embaixo, ó, logo na minha decolagem ele estava bem quentinho ali, ó, no início da decolagem. Então eu posso cruzar isso com alguns outros tipos de informação. Uma outra coisa interessante que eu gosto de analisar em todos os meus voos é a pressão de óleo ao longo do voo inteiro. Né? Obviamente ela vai variar bastante aqui no início, né, que é quando a gente está decolando e tal, enfim, a gente está mudando de potência, o motor está aquecendo ainda, então a temperatura, a pressão do óleo varia. Mas uma vez que a gente entra em cruzeiro, ela tem que ser bastante constante. Aqui ela está subindo e descendo, porque como esse era um voo de demonstração, eu estava demonstrando coisa, eu estava mexendo muito no motor. Mas num voo onde eu estou viajando, por exemplo, a pressão do óleo ela vai ficar constante o tempo todo. E ela tem que ficar constante o tempo todo. É normal a gente ter um pouquinho de perda, né? Ou seja, a gente está sempre perdendo um pouquinho de óleo, mas muito pouco. Então isso é importante, né? Se eu olhar para um voo aqui e eu ver uma linha para baixo, ou seja, eu estou perdendo óleo ao longo do voo, o avião está vazando óleo, está consumindo óleo. Isso é um problema. Então a gente tem que ir para manutenção antes que isso se torne de fato um problema sério. Mas é o tipo de coisa que a gente analisa aqui. Essa ferramenta da SEV aqui, eles têm várias análises preditivas que eles fazem automaticamente toda vez que eu faço upload de um voo lá. Então eles fazem várias checagens do tipo de discrepância de cilindro, pressão de óleo e tal. Então, se eles acham alguma discrepância séria, o sistema manda um e-mail avisando, nesse voo aqui a gente notou algo estranho. Um cilindro está operando bem mais pobre, bem mais rico que o outro, ou a temperatura está com muita discrepância, ou a pressão do óleo está baixando, ou a temperatura do óleo não está onde deveria, enfim. Então, não é perfeito, mas tem várias coisinhas ali que podem nos ajudar, né, a achar problemas antes do tempo. Né? Quando a gente nota alguma coisa em voo,
e a gente quer conversar com o mecânico, por exemplo, a primeira coisa que o mecânico vai pedir é os dados do voo. Né? Aí a gente vai sentar numa ferramenta desse tipo aqui e a gente vai analisar junto. Né? Olha, eu observei isso em voo, né? Me pareceu estranho, e a gente vê isso nos gráficos para ter uma noção. Né? Por exemplo, se eu quero rodar um avião ali no off-peak com mistura pobre, e eu não estou conseguindo, né? Vamos supor que o motor está ficando muito instável conforme eu vou chegando lá, né? Os gráficos vão capturar esse tipo de coisa. Né? E a gente consegue sentar com o mecânico, estudar o dado e entender, está acontecendo isso porque a gente tem um bico injetor que está entupido, né? Ou que está botando menos combustível que o próximo cilindro, ou coisas do tipo assim. Tem a quantidade muito, muito rica de informação que a gente consegue tirar a partir desses dados. Tem essa outra ferramenta que eu acho muito interessante, que é o SiriusReports.com. Eles têm vários outros modelos também para outros aviões, onde é mais a mesma coisa, né? Eu faço upload do mesmo arquivo, só que a diferença daqui é que eu consigo mais ou menos seguir o voo aqui ó, no mapa e mostrar, né, o que estava acontecendo no avião naquele momento. Né, em coisas que não são necessariamente possíveis de se fazer gráfico. Então, uma das coisas interessantes aqui, ó, como vocês podem ver aqui nesse cantinho, tipo, ó, o piloto automático estava ligado, qual era o modo do piloto automático que eu estava fazendo em ILS, então o modo lateral era localizer, o modo vertical era glide slope, a frequência que eu estava nos rádios, a frequência que eu estava nos navegadores, né, para qual era o meu próximo waypoint, que era a pista e tal. Então, conforme eu vou andando ali, ó, como vocês olham, os dados mudam, né, o que estava acontecendo durante o voo. Isso é super bacana, né? Se a gente quer fazer debriefing, né? Tipo, o que eu fiz naquele voo, né? Eu estava voando com piloto automático, sim ou não? Ou se eu fiz algo errado, o avião começou a fazer algo que eu não estava esperando. Né? Então eu consigo olhar para os dados e ter uma noção boa do tipo, foi isso que eu fiz, né? Eu cliquei no botão errado, eu fiz uma coisa errada e tal. E a gente pode fazer isso na segurança, né, da nossa cadeira aqui em casa, né? Ao invés de tentar ficar perdendo tempo dentro do avião, né, para tentar descobrir o que a gente fez de errado. Isso é uma coisa bastante legal. Outra coisa super interessante de se fazer, pessoal, é olhar não só o voo, mas olhar a vida de um avião, né, e ver como é que a coisa está se comportando ao longo de muito tempo. Né. Isso tem muito poucas ferramentas que fazem isso. Né. Eu sou programador e eu comecei a desenvolver coisas nesse sentido. Né, para o pessoal que gosta de software e tal, essa aqui é a minha página do meu GitHub, né, github.com/mfdutra. Né, onde eu tenho um monte de código aqui, né, código aberto, né, pode usar aí, pode copiar e analisar, onde eu faço análises de uma grande quantidade de dados. Então, por exemplo, aqui, essa é uma análise que eu fiz, o código está todo aqui, se vocês quiserem ler, sobre um ano de voo, né, todo o ano de 2019, sobre como é que o avião se comporta em subida, por exemplo, né, como é que é a temperatura dele. Olha que interessante o que eu achei aqui, né, coisas que durante o voo a gente não nota, né, são coisas que se desenvolvem ao longo de muitos e muitos meses, mas olha que interessante. Então, quando eu peguei esse avião no início, eu comprei esse avião novo, então o motor ele era zero, e é muito comum do motor no início ele operar mais quente, porque ele está ainda amaciando. Né? Então, se vocês olharem aqui, ó, nesse gráfico especificamente, né, imaginem todo esse gráfico é em torno de um ano de voo, desde fevereiro até dezembro de 2019. Vocês notem, né, o quanto o motor ele foi esfriando ao longo do tempo, né, conforme ele foi tendo mais horas e foi amaciando melhor. Né, e é o tipo de coisa que antes de eu fazer essa análise de dados aqui eu não tinha notado isso, porque acontece tão pouquinho a cada voo. Né? Outra coisa que eu gosto de analisar aqui é a distribuição dos meus cilindros, ou seja, eles não... É bem comum isso, né? Os cilindros eles não operam exatamente na mesma temperatura, mas eles estão perto o suficiente para me sugerir que esse motor está bem ajustado. Né? Se eu tenho um cilindro mais para fora, né? Isso é um papo que eu posso ter com o meu mecânico dizendo que tem um determinado cilindro aqui que está sempre diferente. Né? No meu caso aqui, o meu cilindro número 3, ele que é o mais perto do copiloto, né? O de trás da direita, ele sempre opera mais quente, né? Mas é normal desse tipo de motor, né? É o tipo de coisa que eu consigo ver no gráfico. Né? EGT aqui, enfim, né? A gente tem uma tendência de subir ao longo do tempo, o que é comum, né? Porque o motor está esfriando, então os gases de exaustão eles vão aquecendo, porque eu consigo rodar um motor mais pobre quando ele está mais amaciado, então eu tenho um EGT um pouco mais alto. A minha distribuição entre os EGTs está excelente, né? Ou seja, eles estão bem pertinho do outro, o que tem que ser. Né? O que é esperado de um motor com injeção de combustível, né? No motor a carburador isso aqui não seria possível. Né? Uma coisa interessante aqui, pessoal, isso é outra coisa que eu nunca tinha notado, é que se vocês olharem os cantos aqui, ó, que é dezembro aqui e fevereiro aqui, é o inverno aqui no hemisfério norte.
E o centro desse gráfico aqui é o verão no hemisfério norte. Notem como eu perco performance no verão comparado com o inverno. Isso é uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu comecei a analisar, que é algo que eu noto isso, obviamente, no voo, mas eu não tinha noção de o quanto isso é pronunciado até eu grafar isso. E agora eu vejo aqui que o avião ele tem muito menos performance no verão do que ele tem no inverno, né, o que é interessante. Nessa outra página aqui, eu tenho uma análise de cruzeiro, né, como é que o avião está se comportando em cruzeiro ao longo do tempo. Né? Então também é a mesma coisa, né? A gente nota que o avião está ficando mais frio em cruzeiro, né? A GT não está mudando muito, né? A velocidade do avião, né, em cruzeiro sempre em torno de 145, 150 nós, então ela tem estado bem estável. Isso é importante da gente olhar, pessoal, a velocidade de cruzeiro do avião, a true airspeed, ao longo de um tempo grande, porque isso começa a nos dar coisas do tipo, o avião está desenvolvendo algum tipo de arrasto, né? Ou tem alguma coisa solta no avião, né? Enfim, que está gerando arrasto, e o avião começa a voar mais devagar. E a gente não nota durante o voo porque é muito pouco. Mas se a gente botar isso num gráfico ao longo de um ano, a gente começa a notar, tipo, opa, por que o avião está mais rápido, por que o avião está mais devagar? Né? E é comum eu ter essa queda de velocidade aqui no verão, é bem comum, né? Pela mesma razão que o avião sobe mais devagar, ele também anda mais devagar no verão. E ele geralmente voa um pouco mais rápido no inverno. Então, se a gente olhar no inverno aqui, eu estou sempre um pouquinho acima de 150 nós, e no verão eu estou mais perto de 140, 140 e poucos. Isso é bastante comum. A pressão do óleo, bem estável, né, ao longo do ano. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que olhar também. Sistema elétrico, extremamente estável, né, nada variando no sistema elétrico, os dois alternadores estão perfeitos. Enfim, né, tem uma quantidade imensa de análise que a gente consegue fazer que é super interessante. É isso aí, pessoal. É mais para dar uma ideia para vocês aqui o tipo de informação que esse avião gera. Né? Qualquer avião moderno, na verdade, né? Não necessariamente esse. Né? E a quantidade de inteligência que a gente consegue tirar analisando esses dados, né? que é o mais importante. Né? Ter o dado especificamente não tem valor nenhum se a gente não souber o que fazer com esse dado. A maioria das companhias aéreas tem um negócio chamado FOCA, né? que é o Flight Operational Quality Assurance, onde eles basicamente, os aviões quando pousam, né, eles mandam automaticamente esses dados, né, para uma central e eles fazem, enfim, toda uma análise geral para saber como é que a frota está voando. E aí eles conseguem dissecar esses dados de uma maneira muito rica, né, inclusive não só por avião, mas também por tripulação. Do tipo piloto, copiloto, do tipo quando cada pessoa está voando, como é que aquela pessoa voa, como é que a pessoa se comporta, e a gente consegue corrigir problemas de hábitos ruins e tal, aproximação não estabilizada. Então tem uma quantidade de informações que a gente consegue tirar desses dados, né, que não são necessariamente pertinentes à aeronave em si, mas são mais pertinentes à operação como um todo. E a gente consegue fazer um monte de análise interessante. Né, uma das maiores causas de acidentes que a gente vê tanto na aviação geral quanto na aviação comercial é a aproximação desestabilizada, como a gente viu no Paquistão agora, né, que foi uma aberração tremenda. Esse é o tipo de coisa que, se a gente tem um programa de quality assurance, né, de análise de qualidade, a gente consegue pegar essas coisas antes, né, disso se tornar um acidente. Né, quais são as tripulações que estão tendo a tendência, né, de fazer aproximação não estabilizada, por exemplo. É isso aí, pessoal. Né, já deu para ter uma ideia aí de riqueza, né, de dados que esses aviões produzem, né, e o que a gente, uma ideia rápida aqui do que a gente pode fazer com eles, né. O céu é o limite aqui, né, enfim, né, se a gente tem conhecimento em programação e boas ideias, inteligência artificial e tal, a gente consegue fazer uma quantidade incrível, né, de análise e conclusões a partir desses dados, que é uma coisa bacana, né, especialmente para quem opera uma frota grande. Antes da gente terminar, um monte de gente pediu alôs, aí, né, então vamos lá com nossos alôs. Aí, primeiro aqui, Claudinei Cardoso, Sorocaba, São Paulo, Mike William, de Uberaba, Minas Gerais, né, José Oliveira, português, vivendo no Brasil, né, me acompanha aí desde o primeiro vídeo, né, obrigado aí, José. César Soltera, de Jundiaí, em São Paulo, né, o Aeroclube aí de Jundiaí, muito bom. Eu assisto uns vídeos do Led Santos aí, lá de Jundiaí, né, um monte de coisa boa. Roberto Peixoto, do Aeroclube de Eldorado do Sul, né, o Roberto de Gravataí, né, como já falei em alguns outros vídeos, né, eu fiz o meu PP, terminei o meu PP no Brasil, no Aeroclube de Eldorado do Sul, né, bacana saber que continua aberto lá, o pessoal continua voando. Marco Antônio Paião, e sua esposa Elaine, de Fernandópolis, em São Paulo. Ademir Eloy, Maringá, no Paraná, já estive lá. Sérgio Patrizi, né, de Andradas, Minas Gerais. Francisco Lins, de Xaxim, Santa Catarina, legal. Ademir Timbó, né, do Clube Timbalada, em Roraima. Fernando Germiniani,
né? Clube Sul Mineiro, né, de voo livre, muito bacana, pessoal lá de Asa Delta, Paraglider e tal, muito legal, em Minas. Marcos Rafael, de Lençóis Paulista, em São Paulo. Luiz Cunha, Recife, no Pernambuco, já tive aí, legal a cidade. E para terminar, Laete Gomes, né, de Itamarandiba, Minas. Obrigado, pessoal. Né, muito feliz aí, gente de todo o Brasil aí acompanhando, deixando comentário. Né, se tiver qualquer pergunta aí sobre esse vídeo, sobre alguns outros vídeos, hein, deixa aí nos comentários. Né, que eu sempre tenho o maior prazer de responder. Quase todo dia aí eu passo, dou uma olhadinha aí e respondo tudo que eu puder responder. Grande abraço. Obrigado pelo carinho por nos acompanhar e compartilhe aí com seus amigos, né? Tem bastante gente que gosta de aviação aí, tenho certeza que tem um conteúdo interessante que o pessoal vai curtir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.